Oi gente, meu nome é Daniela Salles, sou psicanalista clínica, master coach, ativista quântica e trainee em PNL, Programação Neurolinguística. Esse é o meu primeiro vídeo e nele vou compartilhar com vocês como em um dia me perdi de mim, desenvolvi a compulsão alimentar, cheguei ao sobrepeso, fui diagnosticada com depressão profunda, ansiedade generalizada e crise de síndrome do pânico. Me viciei em remédios para emagrecer e quase eu perdi a minha vida por causa desse vício. Mas hoje estou completamente curada, restaurada, tenho equilíbrio, amor próprio, estou no peso ideal e no comando da minha vida. Não uso medicamento nenhum e não tenho sequelas, muito pelo contrário. Ajudo em resgatar vidas através da minha profissão, do meu trabalho, no qual vivo meu propósito de vida e realização plena. Vocês já devem ter ouvido falar em crenças. Crenças são verdades que temos como absoluta, consciente ou inconscientemente. Consciente, sabemos e vivemos claramente a julgo delas, sabendo. As inconscientes são aquelas que por muitas vezes não sabemos que temos, vemos a manifestação delas em nossa vida em algum momento. Em um certo momento da minha vida, eu estava em uma boa fase profissional, posso dizer realizada, cheia de sonhos, planos, vivendo. Mas como eu já tinha feito outras vezes, novamente eu voltei a me sabotar. Logicamente, inconscientemente. Se sabotar é fazer algo para estragar o que está perfeito. Em um outro vídeo eu vou falar para vocês sobre gatilhos mentais e como pode abençoar a sua vida ou destruí-la. Neste momento, eu estava no momento exato de uma carreira deslanchar, tanto mental quanto financeiramente. Mas eu fiz uma parceria de trabalho e me associei a uma empresa no mesmo ramo que a minha, no intuito de investir 30 mil inicialmente. Em inúmeros momentos, alguns amigos avisaram, não faça parceria com tal pessoa, jamais. Explicaram por quê. E a minha intuição falava claramente, não faça isso. E uma angústia assim que doía, mas como eu não sabia nada de intuição e para mim medo era algo normal, quando vamos arriscar, não vi nada e não ouvi nada, simplesmente fui lá e fiz. E em menos de 2 meses, eu super empolgada com o trabalho e as possibilidades de grandes ganhos financeiros, eu investi os meus 200 mil reais, que eu levei pouco mais de 3 anos para conquistar. Com muito trabalho, viagens a trabalho, dias sem ver a minha filha, dedicação total, sonhos, esperanças e muita fé embalada em um pacote. Foi tudo pro espaço. De repente me vi sem a minha empresa, sem parceria, sem nenhum dinheiro. O dinheiro no qual eu dei meu sangue, lágrimas, saudades, esperanças e muito trabalho. Simplesmente sumir como um pirulito tirado da mão de uma criança. Até aí eu fui forte, destemida, já tinha me prejudicado outras vezes financeiramente, chorei, sofri, me levantei, mas desta vez foi diferente. Me vi perder a minha identidade e toda a fraqueza que eu nunca imaginei sentir simplesmente tomou conta de mim. Eu não consegui enfrentar o julgamento das pessoas que nem imaginava o valor que eu realmente tinha perdido. Doía a alma, mas sinceramente, o que mais me doía era a própria acusação e arrependimento que eu sentia. E nem conseguia me olhar no espelho. Parecia que embaçava as minhas vistas. Eu me sentia a pessoa mais burra da face da terra. Parecia que eu merecia sofrer. Eu entrei num momento tão absurdo de dor interna que tinha momentos que eu chorava alto de desespero, que ardia o meu coração. Eu não conseguia me perdoar de ter simplesmente jogado no lixo todos os meus sonhos, que não era apenas meu, mas era também da minha filha. Quantos planos na cabecinha dela. Quando conversávamos, os olhinhos dela brilhavam pelo que estava por vir na nossa vida. Ela sempre foi e ainda é aquele ser humano incrível que coloca fé em tudo que eu falo. Neste momento, eu já não saía mais de casa. Não conseguia trabalhar na mesma área. Criei um bloqueio absurdo em algo que eu amava trabalhar. Consegui me endividar muito. Foi aí que a ansiedade generalizada me veio à tona.
Eu roía as unhas até eu comia os pedaços do dedo. Para tomar banho, lavar louça, só se fosse com luva. Senão era impossível aguentar a dor quando caía nos meus dedos com a carne viva. Completamente debilitável e evitava contato até com a minha própria família. Fui adoecendo psicologicamente em tempo recorde. Comecei a engordar. Quando eu me dei conta, eu já estava com compulsão alimentar. E a minha sorte de não ter tido bulimia e anorexia é porque eu tenho e sempre tive pavor de vomitar. Eu troco por qualquer dor, mas vomitar não. Eu comia tanto que doía a minha barriga. Eu parava, deitava para não passar mal, para não vomitar. E até passar ânsia de vômito. E quando passava, eu comia de novo. Daí eu comecei a engordar e engordar muito. E como as crises de ansiedade ficavam muito forte e eu não conseguia controlar, eu acabava me machucando muito à toa. Tudo que eu ia fazer eu me cortava sem querer. Parecia que eu estava programada para me torturar. Fui ao médico e ele me passou subtramina. Pouco depois tirou. Eu tive reações fortes de síndrome do pânico. Eu não tinha psicológico para aguentar aquela medicação. Eu voltei a trabalhar com outras coisas. Não parei mais de engordar. Com depressão, ansiedade, tendo crises de síndrome do pânico e para variar gorda, bem gorda. Não fazia nenhuma atividade física, mais nada. Me passava na cabeça, eu com 13 anos eu fazia caminhada com a minha mãe e amava. Aos 16 entrei na academia, fazia musculação, dança, lutas. Aí de repente, uma trave na minha vida. Eu não conseguia reagir. Tudo que falavam que emagrecia eu tomava. Eu vivia um eterno efeito sanfona. Me sentia mal, não queria ver ninguém. Se surgisse algo para sair, eu tomava remédio para poder aparecer mais magra. Era um vício absurdo e eu não me aceitava. E até que um dia eu tava num salão arrumando cabelo, entra uma mulher loura, alta, magra e linda. De repente a mulherada começa a gritar: eu quero, salão lotado. Lotado. Gente, não teve uma pessoa, eu juro. Não teve uma que ficou calada. Todas falou que queria. Eu também quero. Ela senta do meu lado, toda linda e abusada. Pega o frasco, aquele frasco branco de remédio manipulado, que tem a manipulação escrita, mas era lacrado, sem nada prescrito. Não tinha nada prescrito. Eu falei assim, mas não tem nada escrito? Ela não precisa. Você toma um 10 da manhã e outro às 16. E pronto. Muita água e uma semana você estará magra. Nem pensei. Deixei conta sem pagar, mas eu fui lá e comprei. Gente, realmente foi mágico. Eu sequei, eu estava triste, com a alma ferida, sem perspectiva nenhuma de vida, mas eu estava magra. Magra de novo. E eu fiquei super alegre. Coloquei uma calça 40 e fui passear com a Gabi. Feliz da vida. Todo espelho que eu passava, eu parava minha olhada, linda, loira e magra. Eu comemorava. Comprei mais algumas vezes para deixar guardado. Falo detalhes sobre o remédio no meu livro Resgate o Seu Controle. E nesse tempo, eu não orava mais, eu não falava com Deus. Eu tinha pra mim que ele tinha me abandonado. E eu, fiquei de mal de Deus. Como se ele tivesse deixado tudo acontecer comigo e não tivesse me protegido. Era isso que eu tinha em mente. Como se tudo que eu fiz de errado e as minhas consequências fosse culpa dele. A minha filha, em uma noite, a Gabriela passou muito mal com asma. E como nunca antes. E foi muito de repente. Eu levei ela pro médico de imediato, de madrugada. E aí o médico olhou assim pra mim e falou assim: mãezinha, na hora que eu cheguei no hospital com ela, mãezinha, mas por que você não veio antes? Ela tá muito mal. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. Só que foi tão de repente, atacou e logo ela ficou bem ofegante. Eu sempre fui muito desesperada quanto a Gabi. Quando ela começava a passar mal, eu já levava logo. Eu nunca gostei de ver ela com asma, é angustiante. Quando chegamos no hospital, ela foi direto pra sala entubar. E eu não consegui olhar pra ela. Que desespero que me deu. E nesse exato momento que eu consegui falar com Deus, em meio ao desespero. Eu falei assim: Deus, se há alguma possibilidade de me ver
me ouvir, se eu tenho chance de estar próxima do Senhor mais uma vez sequer, salva minha filha. Eu estava em prantos, loucamente desesperada. Eu falei, o Senhor Jesus veio para levar todas as nossas enfermidades na cruz. Ela não pode sofrer assim, não é justo. Se a tua palavra é real, me prova, salva minha filha. Eu sei que o Senhor existe, porque tantas vezes me livrou e a livrou também. Restaura a vida dela, meu Deus. Eu prometo nunca mais desistir. Eu prometo nunca mais desistir de estar perto verdadeiramente do Senhor. Salva minha filha, meu Deus. Eu tava transtornada. Essa foi a primeira vez que eu falei com Deus depois de tudo que tinha acontecido. Eu falei por horas. Quando o dia amanheceu, ela não precisava mais de aparelhos. No fim da tarde, recebemos alta e fomos para casa. Foi um verdadeiro milagre. Ela, mamãe, foi Jesus, né? O milagre? Eu sim, minha filha, foi o Senhor Jesus. Ela, então a gente vai na casa dele, né, mamãe, de novo? Eu sim, minha filha. Vamos na casa dele de novo. Eu senti um bem-estar enorme que há muito tempo eu não sentia. Eu senti após a oração, pois foi após dela que eu pude ver que eu jamais estive sozinha e que eu que decidi estar. Eu voltei a falar com Deus, fizemos as pazes e eu me senti amparada. Mas na realidade quem estava de mal era só eu, né? Ele não tem nada a ver com isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri a palavra, depois de muito tempo estava escrito: de maneira alguma eu te deixarei só. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Daí eu pude não apenas entender, mas ver que a nossa bagunça interior grita ao ponto de nos surdar para o real e nos cegar para a verdadeira luz. Aprendi que independentemente de onde chegarmos, quando abandonamos a Deus, nos abandonamos também. Quando oramos, nos conectamos com o nosso Criador. E esse ato é comunhão direto com Ele. Muitos não entendem o privilégio de estar com o Pai, poder falar, sentir aquela tensão que vem do alto. E por mais que o mundo inteiro aponte o dedo para os seus erros, Ele estará ali, pronto, a te mostrar um novo caminho, um novo amanhecer e um sol brilhante dentro de você. Pois só podemos enxergar a beleza interior quando abrimos nossos olhos espirituais. Comecei a me ouvir mais e prestar atenção nos meus sentimentos, medos, vontades, cobranças internas. E comecei a me contestar, um ato automático de inteligência emocional instantânea. Comecei um grande diálogo interno, não foi fácil, mas eu precisava me perdoar. E isso não é fácil. Após voltar a me conectar com Deus, quase eu nunca tomava remédio, eu me sentia muito melhor. Parei de roer as unhas e eu fazia toda semana. Mas eu continuava tomando um veneninho sem nome. Fiz algumas pausas para não ficar muito magra. E quando eu percebia, eu estava um bom tempo sem tomar. Foi bom até ter uma crise de ansiedade absurda, porque alguns distribuidores do produto no qual eu trabalhava começaram a me ligar incansavelmente para fazer parceria. Nesse momento, todos já sabiam que eu não estava mais na tal parceria. Eu me tornei muito insegura. Isso fez com que eu criasse barreiras com alguns trabalhos. E isso me angustiava muito. Aí eu voltei a tomar o remédio, porque ele tirava completamente a minha fome, até enjoo me dava ao lembrar de comida. Era meu escape para manter o peso, algo que eu conquistei através dele, daquele medicamento sem nome. Quando na realidade o meu excesso de peso estava na minha mente. Lá eu estava obesa. E sem controle algum. E nada nesse mundo muda algo quando está dentro do seu inconsciente, sem que antes você descubra isso. Em uma manhã de domingo, amanheci com uma dor na barriga muito grande e nas costas, na parte inferior, e eu não conseguia respirar fundo. Comecei a vomitar muito, ter náuseas, mal-estar absurdo, doía até o meu ouvido, os dedos, tudo, todas as juntas. Eu estava sozinha, minha filha estava na casa da minha mãe e o celular estava na sala. E eu não conseguia pegar.
Foram 8 horas de muita dor e eu passando muito mal. Quando eu consegui chegar na sala e pegar o celular, eu atendi a ligação de um amigo. Ele, eu tô te ligando tem horas e você não atende. Eu falei, eu não tô conseguindo nem falar, eu tô passando muito mal. Eu fui aquele veneno, eu tenho certeza, sua louca. Ele sabia que eu tomava remédio. Em minutos ele tava na minha casa. Aí fomos ao hospital. Chegando lá, eu saí do carro na cadeira de rodas, gemendo de dor. Era tão forte que nem gritar eu conseguia. Parecia que eu ia morrer de tanta dor. Só vinha na minha cabeça, a minha filha é tão pequena, meu Deus, e eu tenho certeza que eu vou morrer. Do nada, pá, eu vomitei um monte de sangue. Naquele momento parece que eu fiquei totalmente dormente. O médico, ela tomou algo? Meu amigo pegou, falou, isso aqui. O frasco, ele pegou o frasco, tava do lado da minha cama. O médico, que remédio é esse? Não me diz que é o famoso emagrecedor da enfermeira de Goiânia. Era exatamente esse remédio. Ele respondeu isso mesmo. O médico, como você pode deixar ela cometer praticamente o suicídio? Ele, eu? Sempre falo pra ela que amo ela fofinha e riu. Gente, me deu uma raiva. Eu só não levantei, dei um cruzado nele porque realmente eu não conseguia. Eu morrendo, porque eu não aceitava estar gorda e ele ainda me chama de fofinha e eu em cima da cadeira morrendo. O médico falou, já houve 3 óbitos aqui em Brasília, nesse hospital, esse mês, por causa desse medicamento. Entende? Ele ficou sério me olhando. Depois disso, eu só acordei no outro dia, toda entubada, cano na minha boca, no nariz, para me ajudar a respirar. Meu corpo todo dolorido. E uma dor grande em meu coração. E uma sensação horrível. O que eu fui fazer comigo, meu Deus? Quando nos deparamos de frente com a morte, algo muda dentro de nós. Hoje eu entendo que quem tem vontade de morrer é apenas uma busca de uma fuga para dores na alma, não realmente o desejo pela morte. Neste momento eu pude ver que eu nunca quis morrer. Eu queria mesmo era me perdoar pelo meu agir sem pensar, que me causou tanta dor e desequilíbrio e problemas graves. Na realidade, eu queria mesmo era emagrecer, não era nem me matar. Eu tive vontade de morrer, eu não nego. Mas na realidade, eu sei que na realidade mesmo, hoje eu entendo que eu não tive vontade de morrer. Eu tive vontade de resolver o meu problema, de acordar daquele pesadelo. E com muita dor, sem ter como falar, mas em pensamento, me voltei a Deus. E eu falei, Senhor, me livra da morte. O Senhor pode todas as coisas. Me tira daqui, sopre minha vida novamente. Socorro, meu Deus. Me tira daqui com saúde, sem sequelas, que eu prometo ao Senhor que vou encontrar o meu propósito de vida e eu serei testemunha viva do Senhor. Enquanto viva eu estiver, eu te glorificarei. Me tira daqui sem sequelas, que jamais eu esquecerei de onde o Senhor me tirou. Gente, foi 3 dias. Com 3 dias eu tive alta. E o médico me falou que nunca mais os meus rins seriam o mesmo. Que o remédio me deu um ressecamento nos rins e por isso eu tinha vomitado sangue. Explicou que rins saudável fazem um intenso trabalho de remoção dos resíduos e excesso de fluidos do sangue, ajudando a produzir glóbulos vermelhos, ajudando a produzir a quantidade de minerais certas no corpo humano. Quando são atingidos de alguma forma, perdem seu funcionamento normal e passam a precisar de medicamentos contínuos e o resto da vida. Falou em números contínuos de problemas que isso me causaria. O que eu senti quando ele me falou tudo aquilo foi exatamente, eu já tinha falado com meu pai. E eu não pedi para sair dali como eu entrei. Eu quero sair daqui sem sequelas, com a minha saúde de volta. E se eu estava saindo dali andando, foi porque ele estava me tirando dali. Isso eu não tenho dúvidas.
E o Deus que eu falei era o mesmo que tive o meu primeiro contato aos 10 anos de idade. Era o mesmo. E tudo que eu pude presenciar de cura, libertações, de enfermidades do corpo e da alma, desde que eu o conheci, ele jamais faria em mim algo que não fosse por completo. Essa é a minha fé. Naquele momento, algo que estava acontecendo em minha vida e uma certeza em meu coração e em minha alma e em minha mente que tudo se fez novo. Comprei os remédios sim, de dor e outro para ajudar na minha recuperação. Em poucos dias eu não sentia mais dor, apenas muita secura na minha boca, como se eu precisasse de muita água. Mas em momento algum eu duvidei de Deus, do poder dele sobre a minha vida. Com 15 dias fiz os exames que o médico pediu e eu levei sem abrir, para ele ver. O meu coração saindo pela boca, mas a minha fé continuava intacta. Todos os dias eu visualizava exatamente o que aconteceu. Na hora que eu cheguei, entreguei o exame para ele, ele abriu, olhou para mim e falou: olha, aconteceu um milagre ou você pegou os resultados errados. Certo? Não tem lógica. Essa estabilidade depois do estado do seu órgão. Nunca vi isso antes em minha vida. E detalhe, em tempo recorde. Principalmente no Sims. Eu respirei, aliviada, com uma gratidão que parecia surreal, que eu nunca tinha sentido em todo o meu ser. E mais uma vez eu pude ver claramente e nitidamente Deus na minha vida. Aí o médico pediu mais uma ecografia específica de imediato. Em poucas horas estava pronto. E ele pôde ver claramente que o meu Deus não falha. Ele falou assim: realmente agradeça, você está curada. Desde então, nunca mais, nenhuma infecção, nenhuma dorzinha, nada. Nunca mais eu tive. Após isso, depois eu comecei a engordar de novo. Vivi o efeito sanfona durante um bom tempo. Resumindo, como eu saí do efeito sanfona e recuperei meu equilíbrio? Eu fui curada de todos os problemas e doenças psicológicas que eu tive. Tudo começou com o jejum de Daniel, que é um período de abstenção de informações seculares total, de distrações e entretenimento na mídia, que muitas vezes interfere no nosso relacionamento com Deus e com nós mesmos. É uma conexão direta com nós mesmos e de ligação com Deus. Em um período de 21 dias de consagração e separação para limpar nossa mente, que possamos estar mais atentos à voz de Deus e ao nosso eu. Um ato de autoconhecimento fantástico e de comunhão com o Altíssimo. Agora sim que eu posso dizer que começou a minha verdadeira mudança. No dia 1º de julho de 2018, iniciei. Vivi todo aquele processo de solitude. Aceitei que precisava de ajuda e dei início à terapia psicanalítica com o psiquiatra que também é psicanalista. Ele que me falou que meu tratamento era psicanalítico. Foi aí que conheci a psicanálise e me apaixonei e descobri o meu propósito de vida. O jejum foi o divisor de águas na minha vida. Neste período, tive momentos inimagináveis na presença de Deus. Teve um dia que eu senti tanta paz que eu me senti flutuar. Foi a experiência mais linda que eu tive com Deus na minha vida. Uma manifestação de felicidade plena, uma gratidão gigantesca que me invadiu de uma forma inexplicável. Nesses 21 dias eu sequei 13 quilos sem dificuldade nenhuma. Comecei a ter prazer em me cuidar, em cuidar de mim e da minha filha. Eu comecei a pesquisar alimentos que me nutririam e eu não apenas ia comer. Sabe aquele momento que o próprio Espírito Santo te conduz, iluminando seus caminhos e no final é gol? Assim foram os meus dias. Eu odiava cozinhar, passei a amar. Eu fazia um monte de receitas tradicionais de outros países, transformando em fit, e foi ficando bom, divertido, eu tirava foto de tudo. Um capricho. Sempre fui apaixonada por fotografia. Recebi até convite de alguns restaurantes para fazer publicidade após as fotos postadas. Foi fantástico. Eu conseguia me sentir gente de novo. Conheci o coach, as ferramentas mágicas da inteligência emocional e a psicologia positiva. Pude aos poucos entender os meus porquês, meus erros, me perdoar, me entender. Dei continuidade ao jejum 120 dias.
comecei com caminhadas, aí depois eu comecei a correr. Com 90 dias eu sequei 30 quilos, sem passar fome, sem crise de compulsão alimentar, sem dores de depressão, sem ansiedade generalizada, nunca mais roí minhas unhas e nunca mais tive uma crise de síndrome do pânico, nunca mais. Com 30 quilos a menos eu me sentia muito magrela, eu gosto de pesar 70 quilos, eu fiquei com 64. Aí eu diminuí um pouco as minhas corridas e aumentei um pouquinho as minhas calorias e pronto, fiquei no ponto que eu gosto, me sentindo top das galáxias. O meu aprendizado nisso tudo que eu vivi foi: Deus é tão bom, tão justo e tão fiel que Ele nos permite o plantio e a colheita para não ter que nos castigar. Tudo que a gente faz é plantio e tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a responsabilidade é nossa e não dele. Temos que ser responsáveis em nossas escolhas para não nos perder de nós e nunca nos afastar da essência da vida, porque sem ela não há sentido. Que somos filhos e como filhos temos missões e uma delas é manter a fé. E estamos aqui para evoluir, não cair e desistir. Em tudo há um aprendizado. E se não pararmos para refletir e por muitas vezes sermos humildes e assumir que precisamos de ajuda, nunca sairemos do lugar. Que o autoconhecimento nos leva à real identidade, aquela identidade que Deus nos dá. Não somos fracos, nem derrotados, apenas falhos. E que se tivermos humanidade para reconhecer que precisamos mudar, alcançamos o extraordinário. E ainda somos coroados pelo próprio Deus a seguir levantando outras pessoas, porque é exatamente nisso que está a verdadeira nobreza e riqueza que começamos a viver aqui e continuamos na eternidade. Gente, quando a gente sabe que a gente errou, quando a gente tem consciência e a gente aceita que somos falhos e que estamos aqui e que temos o direito de errar, a gente pega a postura, a gente olha pra frente, a gente se perdoa e a gente segue. Muitas vezes não é fácil, precisamos de um grande processo, do resignificar. Mas é exatamente isso que a gente precisa para poder recomeçar. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente não tem para quem fazer, mas quando a gente começa a olhar para nós e que nós temos que ser a importância real da nossa vida, tudo muda, porque quando nós mudamos, tudo muda ao nosso redor. A gente muda por dentro, aquilo se reflete por fora. Tudo ao nosso redor muda, absolutamente tudo. O nosso plantio, as nossas colheitas, o nosso agir, a nossa impulsividade, a nossa calma, tantas coisas mudam. E no livro Resgate o Seu Controle, eu coloco detalhadamente de quais foram as principais ferramentas que eu usei para poder chegar na grande transformação da minha vida. E eu compartilhei isso com vocês com o maior prazer. Esse livro é o meu primeiro livro digital e ele é gratuito. Ele está disponível, eu vou deixar o link dele aqui para vocês baixar. E tem o livro também, que é o e-book Tudo numa Boa Fit, A Cura Através dos Alimentos. Nele tem outras ferramentas da inteligência emocional para você conseguir controlar a compulsão alimentar, que é maravilhoso, que é o que eu uso. Todas as ferramentas nos tratamentos psicanalíticos que eu faço com os meus pacientes. Tá aqui também, aqui embaixo, para você poder adquirir. Um abraço bem apertado, um beijo no coração, gratidão por estar aqui até o final do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, se essa mensagem tocou você de alguma forma, você lembrou de alguém que passou por algum desses problemas que eu passei, compartilhe para que essa pessoa possa ver que há solução. E quando a gente pensa que o mundo está acabando, é só um passo que a gente pode dar para a gente poder estar recuperando a nossa vida, resgatando o nosso controle e através do nosso depoimento, do nosso testemunho de vida, poder estar resgatando outras pessoas. Baixe o e-book Resgate Seu Controle, leia, veja as ferramentas que você pode usar para a sua vida, para o controle. Se você tem algum descontrole, alguma área emocional da sua vida, vale muito a pena. Depois vai lá, dá uma olhada no que tem os detalhes do e-book, Tudo numa Boa Fit.
ele tem excelentes ferramentas para controlar e te livrar da compulsão alimentar. Vale muito a pena e você vai amar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.